Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltadas para cargos e empregos, muitas profissões que vocês conhecem do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa sociedade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre vigilante. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para vocês que acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que esse é um vídeo de conteúdo. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho, que nós estamos aqui para mostrar nas redes sociais e familiarizar essas profissões com todos nós. Pessoal, quero conversar hoje, como eu já disse, sobre vigilante, aqueles profissionais que trabalham em empresa de segurança e vigilância. E você se depara com eles em várias oportunidades. Você encontra um segurança, um vigilante, seja numa loja de eletrodomésticos, seja numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, muitas vezes um banco público, por exemplo, você encontra até em alguns bancos privados, você encontra eles em vários setores da nossa sociedade, pessoal. E é muito comum você como advogada e você como advogada receber esses clientes que irão pedir ajuda para você por N motivos. Eles vão chegar no seu escritório e vão falar que eles recebem um salário atrasado, eles vão dizer que eles não recebem auxílio refeição, auxílio alimentação. Muitas vezes eles vão informar para vocês o seguinte: ele vai chegar, ou ela, que também existe vigilante mulher também, é muito comum. Seja ela ou seja ele, vão chegar no seu escritório e vão falar com você: doutora, doutor, eu fui demitido, não recebi nada e a empresa mandou eu procurar os meus direitos. Essa é uma frase muito comum que eu escuto e que você advogado, você vai se deparar com esse exemplo que eu dei para vocês. E você, como advogada ou advogado, seja de reclamante ou de reclamado, você irá precisar ter as informações básicas para receber esse cliente ou para defender o seu cliente, caso você seja um advogado ou uma advogada dessa empresa. E a primeira informação que você já precisa estar no sangue é o que eu tenho passado para vocês. Você tem que conhecer muito bem o conceito de empregador e o conceito de empregado. Porque muitas vezes, não se surpreenda que às vezes você esteja atuando ali como segurança ou como vigilante e pode ser um contrato intermitente. Esse vigilante ou essa vigilante, eles podem estar ali anotadas a sua CTPS, ele pode ser um contratado realmente dessa empresa, mas diante de algumas situações específicas, como alguns eventos, por exemplo, eles podem estar trabalhando ali de forma eventual, só naquele evento. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, isso é muito comum em todo o nosso país, houve um evento durante 3 ou 4 dias e tanto os seguranças como até o pessoal de manutenção e limpeza, alguns daqueles ali, em virtude da quantidade em virtude da quantidade do evento, do tamanho do evento, não eram profissionais daquele local. Certamente aquele centro de exposições, onde foi realizado o evento, já tem um certo grupo ali de vigilantes.
Por exemplo, uns 10 a 12 vigilantes, eu não sei exatamente. Com certeza deve ter também um grupo de pessoas que trabalham ali no serviço de manutenção e limpeza. Deve ter uns 6 ou 10, por exemplo, que é um local grande. Talvez não precise de tudo isso, mas já tem um grupo específico ali de 6 a 10. Isso aí é nos dias normais, no decorrer do mês, e que não tem essa necessidade natural. Agora, por exemplo, como nesse caso aqui, foi uma exposição gigante, com provavelmente 5.000 pessoas por dia, quinta, sexta e sábado. Será que esses 6 auxiliares de limpeza será suficiente para atender essa demanda? Ou esses 10 ou 12 vigilantes serão suficientes para suprir essa demanda de 3 dias de evento, de 9 da manhã até as 21? Com certeza não serão suficientes. Então é muito provável, como aconteceu no caso, que alguns funcionários, alguns vigilantes a mais, talvez mais uns 10 ou 20, e auxiliares de limpeza, fossem contratados a mais apenas para esses dias, recebendo um valor proporcional ali. Existem outras possibilidades que esses funcionários da parte de manutenção e limpeza e também da parte de segurança e vigilância, eles também sejam contratados com base no contrato de trabalho, recebendo a devida anotação da carteira de trabalho, a CTPS. Seja de um jeito ou de outro, é muito comum que um cliente ele chegue ao seu escritório informando que ele foi demitido, não recebeu as verbas rescisórias, ou recebia o salário normal, mas não recebia hora extra, toda hora fazia hora extra. Infelizmente, além da não percepção dessas verbas rescisórias, muitas dessas empresas desaparecem ou continuam presentes ali, mas não pagam as verbas rescisórias, e você tem que correr atrás tanto da empresa, que é a real empregadora dessa funcionária ou desse funcionário, como também você, como advogada ou advogado, vai ter que correr atrás do tomador dos serviços, gente. Então, todos esses detalhes são importantes para você ou defender a empresa, ou defender o prestador de serviço, ou defender o tomador dos serviços, ou, por que não, defender o funcionário demitido. E é por isso que nós sempre temos que começar nos artigos 2º e 3º da CLT. Como eu já disse para vocês, o artigo 2º da CLT, ele conceitua empregador e faz algumas equiparações ali de quem também é empregador. No artigo 3º, você já sabe muito bem que é ali que você encontra os requisitos do vínculo de emprego, que será aqui muito importante. Fora isso, pessoal, o que eu coloquei aqui, que eu já até dei um spoiler para você aqui? Eu falei de prestador de serviço, de real empregador, de tomador dos serviços. É muito comum que nessa prestação de serviços de vigilante, por exemplo, existem ali, é muito comum que haja a responsabilidade subsidiária. E o que é essa responsabilidade subsidiária na prática? Existe uma empresa de segurança e vigilância que tem o seu quadro de funcionários, o seu quadro de vigilantes, e esse quadro de vigilantes é composto da seguinte informação: vários funcionários, vários vigilantes desses, eles vão trabalhar em vários postos. Essa empresa realiza um contrato de prestação de serviços com determinada empresa, seja empresa privada ou seja empresa do poder público.
essa empresa de vigilante, que é a real empregadora desse funcionário, real empregadora desse vigilante, fala assim para esse vigilante: olha só, você vai prestar serviço nessa empresa X, esse banco privado, esse banco do poder público. Nós conhecemos vários bancos públicos, alguns bancos públicos e vários outros bancos privados. Você irá prestar serviço. Estou falando banco privado para entrar aqui no setor privado, mas existem várias outras empresas que esse vigilante ele prestará serviço. No caso aqui, quando eu estou conversando sobre a súmula 331 do TST, que dentre outras coisas fala da responsabilidade subsidiária, é isso, é essa empresa de vigilância que é real tomadora dos serviços através de um contrato de prestação de serviços regido pelo Código Civil, não confunda, e essa empresa de vigilância vai alocar os seus funcionários, os seus vigilantes, nessa empresa tomadora dos serviços. Então, como é que funciona na Justiça do Trabalho? Se essa empresa prestadora do serviço demite o seu funcionário e paga todas as verbas, ou o funcionário ele não tem nem nada a reclamar, está tudo certo. Mas no mundo real não é isso que acontece. Na maioria das vezes esse funcionário, esse vigilante, ele está inconformado porque não recebeu as verbas rescisórias, está inconformado porque foi demitido por justa causa e injustamente, está inconformado porque não recebia hora extra, não recebia intervalo para almoço, não recebia adicional noturno, às vezes ficou 2 anos ou 3 anos sem férias, ou tirava só os 30 dias de férias e não recebia a parte pecuniária das férias, e ele vai lá e ajuiza uma reclamação trabalhista contra quem? Contra a empresa que ele era funcionário. Está tudo certo, está tudo bem, está tudo certo. É isso aí, mas não é só isso. Aqui, quando nós falamos de prestação de serviço, real empregador, tomador de serviços, nós também temos que entender, embora isso não seja obrigatório, é muito comum que esse reclamante ele ajuize uma reclamatória trabalhista em face de pelo menos 2 reclamados, pelo menos 2, porque podem haver aqui no polo passivo, inclusive mais de 2, 3, 4, às vezes até mais do que isso. Você vai entrar, ajuizar uma reclamação trabalhista contra o real empregador, que é aquele que existe realmente o vínculo de emprego, mas você também, como advogada ou advogado do reclamante, irá ajuizar uma reclamação trabalhista também como contra o tomador dos serviços. Por quê? Porque foi o tomador dos serviços que usufruiu do trabalho da reclamante ou do reclamante. Digamos aqui que você recebeu no seu escritório uma vigilante falando: eu fui contratada pela empresa tal há 8 anos atrás e durante 5 anos eu prestei serviços para um banco público muito famoso aqui, ou era vigilante de uma empresa de energia elétrica do serviço público muito famosa. Ou seja, quando ocorrer a ação trabalhista, você vai entrar contra a empresa de vigilância e contra essa empresa de energia elétrica ou de serviço público ou um banco público. O segundo reclamado será ele. Mas como eu disse para vocês, às vezes tem até mais do que 2 reclamados ou reclamadas. Às vezes ela vai falar, é muito comum às vezes nas empresas, tem funcionários que ficam para sempre no mesmo posto de serviço.
tem outros funcionários e funcionárias que às vezes rodam vários postos de serviço. Aí ela vai falar, ó, de período tal a período tal, eu trabalhei nessa empresa e eu fazia 30 minutos de hora extra, mas gozava de intervalo de refeição, tudo certo quanto ao almoço. Mas todos os dias eu ficava 30 minutos a mais, eu tenho dinheiro nas horas extras. Nessa outra empresa aqui, eu não fazia hora extra, mas eu não almoçava, não tirava a hora integral de almoço, fora isso eles não me pagavam adicional noturno. Só nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, já tem 3 reclamados aqui, ou 3 reclamadas, como queira. Você, como advogado ou como reclamado, você vai entrar com a real empregadora, que é a prestadora de serviço, primeiro reclamado, segundo reclamado, aquela primeira empresa que não pagava hora extra, mas pagava intervalo, e vai também ajuizar, colocar no polo passivo, uma terceira reclamada, que era o inverso. Pagava almoço, no caso do segundo ali, não tinha hora extra, mas tinha almoço. Nesse aqui é inverso, tinha almoço, mas não tinha hora extra. Mais ou menos assim. São pedidos diferentes, de momentos distintos do contrato de trabalho da reclamante ou do reclamado, em que você percebe ali várias violações do contrato de trabalho dessa reclamante ou desse reclamante. Você, como advogada ou como advogado trabalhista, você vai colocar todo mundo. Se tiver que colocar 4, 5, 6 empresas, você vai colocar. Não se surpreenda, estamos atualmente fazendo muitas audiências online, mas quando você chega numa audiência presencial, como sempre ocorreu, não se surpreenda se você abrir a porta da sala de audiência e se encontrar e se deparar com 8 empresas no polo passivo, como eu já vi mais de uma vez. Eu já passei por essa situação diferente, difícil, mas não impossível. Não é toda hora que acontece, mas isso já aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes pelo menos. Eu, como advogado de reclamado, advogado de empresa, tendo que levantar da cadeira para deixar uma advogada sentar. Às vezes ficaremos 3 ou 4 ou 5 advogados em pé, ou advogadas em pé, prepostos em pé, porque às vezes não tem nem cadeira suficiente ali para todo mundo, até para aquelas pessoas que assistem a audiência. Às vezes você não consegue nem entrar na sala de audiência, está tão bagunçado com tantos réus, tantos reclamados, com os seus advogados e prepostos, que você não consegue nem entrar na sala de audiência. É toda hora que acontece isso? Claro que não. Mas em algum momento da sua vida, como advogado ou como advogado, você vai se deparar com isso. Então, você precisa conhecer a súmula 331 do TST, aquela súmula que fala da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, do ente público. Porque você sabe muito bem que só esse vigilante, esse vigilante possuirá vínculo de emprego com ente público, a não ser que ele faça um concurso público. Mas ente público não faz concurso para vigilante, nem para manutenção e limpeza, até porque a súmula 331 do TST já estabelece isso. Vigilância, segurança, manutenção e limpeza, geralmente é terceirizado. Nesse caso aqui que nós estamos conversando, estamos falando de terceirização. Nada mais do que isso. Só a grande matéria terceirização trabalhista, que tanto cai em concurso público, tanto cai em prova do OAB, e vai continuar caindo, porque a gente só vive de terceirização. Ainda mais agora que a terceirização, a cada dia que passa, ela se torna mais e mais comum. Aí, nesse caso, você ajuizou reclamação trabalhista contra todo mundo. Contra o prestador do serviço, que é o real empregador, aquele que tem o vínculo de emprego, e todos os outros, os entes públicos ou privados, por que não, dependendo de caso a caso,
que receberam o suor, receberam a prestação de serviço desse reclamante ou desta reclamante. E a responsabilidade será subsidiária. O que quer dizer a responsabilidade subsidiária? Primeiro, você, após a sentença condenatória, primeiro você vai tentar executar o primeiro reclamado, que é o real tomador, o real prestador do serviço, que possui o vínculo de emprego com o funcionário, com o reclamante. Caso você não obtenha êxito financeiro nessa condenação, a Justiça do Trabalho permite que você, advogado do vigilante ou da vigilante, corra atrás do tomador do serviço. Por isso que é subsidiário. Primeiro você vai atrás de quem contratou o reclamante e a reclamante. Você não tendo êxito financeiro, não encontrando créditos para você executar, caso ele não pague espontaneamente, você vai executar o segundo reclamado, o terceiro reclamado, de forma subsidiária, a posteriori. Basicamente é isso que nós estamos falando de responsabilidade subsidiária na terceirização do direito do trabalho. Esse vigilante aqui, essa vigilante aqui, também irá usufruir dos mesmos direitos de todos os trabalhadores, certamente com as suas peculiaridades, mas a CLT também serve para ele. Exemplos que eu dei aqui: periculosidade. O vigilante, a vigilante, faz jus à percepção de periculosidade prevista no artigo 193 da consolidação das leis do trabalho. Fora a periculosidade, todo o resto: férias, na demissão, aviso prévio, horas extras, intervalo de almoço, que é um intervalo intra-jornada. O mesmo raciocínio também serve para intervalo interjornada. Muitas coisas aqui. E falando aqui, importante, notícia bem recente da reforma trabalhista. Já tinha sua utilização natural, comum, mas o legislador da reforma trabalhista colocou logo isso para normatizar o que já estava sendo utilizado, que era a famosa escala 12/36. O vigilante, ele não é necessariamente obrigado a trabalhar nessa escala 12/36. Essa não é a única jornada. Existem várias outras jornadas por aí. Depende da onde que esse vigilante estará trabalhando, o posto de serviço desse reclamante. Se ele estiver trabalhando num banco, por exemplo, ou numa loja do varejo, por exemplo, talvez vou até ficar só no banco. Banco trabalha sábado? Banco trabalha domingo? Não. Então provavelmente a escala dele, a escala dele será 5/2. Às vezes ele vai trabalhar numa loja de rua que trabalha no sábado. A escala dele vai ser 6/1. Aí a empresa vai se organizar no horário. De 9 às 18, de 8 às 17, de 9 às 19. Contanto que sempre esteja atento a quê, pessoal? Artigo 7º, inciso 13 da Constituição da República Federativa do Brasil. Jornada de trabalho de no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais. Passou disso, igual a horas extras. Essa informação é muito importante. Além dessas jornadas, tem essa jornada que eu estou falando para vocês, a jornada 12/36. E por que eu coloquei essa jornada 12/36? Primeiro, que ela foi normatizada no artigo 59A. Ela já existia, já tinha a sua utilização,
tinha as suas dúvidas, suas controvérsias, já estava meio pacificado, mas não tinha norma garantidora dela. Agora, no artigo 59A da CLT, foi normatizado e foi garantida a aplicabilidade da jornada 12 por 36. É aquela que, por exemplo, o vigilante chega no posto de serviço às 19 horas. Ele começa a trabalhar às 19 de terça-feira e sai às 7 de quarta-feira pela manhã. 7 às 19, 19 às 7. Aí ele vai ter 36 horas de descanso. Findas essas 36 horas de descanso, ele volta de novo para o posto de trabalho dele. Essa que é a jornada 12 por 36, que tem que ser aqui, ó, prevista em convenção coletiva de trabalho, em acordo coletivo de trabalho. Outra informação que eu quis botar para vocês sobre a jornada 12 por 36 é algo muito comum. Aqui, a súmula 444 da CLT. Muitos advogados de reclamante, eles cobram, por exemplo, feriado em dobro. Você sabe muito bem que a Constituição da República, ela, além de prever as horas extras, ela fala que os domingos e feriados são trabalhados em dobro. Mas na jornada 12 por 36 já há essa previsão e automaticamente as empresas elas já pagam dobrado feriado. Elas já pagam, ou melhor, geralmente ela paga. Aí o advogado do reclamante ele vai ter que de repente fazer uma apuração de cálculos para verificar se realmente esses feriados durante todo o período contratual foi pago em dobro. Mas em regra a empresa de vigilância já paga esse dobro. É comum que o advogado do reclamante vai lá e peça o pagamento em dobro. Está tudo certo. Ele pede. Ele pede e o juiz defere da procedência ou não. Aí cabe ao advogado do reclamado, da empresa de vigilância, colocar aqui, meu amigo, súmula 444 do TST, cara. A gente já paga esse dobro. Você está requerendo o pagamento em duplicidade. Não pode. Olha aí, juiz. Aí vamos ver o que o juiz vai fazer. Se ele vai deferir, se ele vai indeferir, se ele vai dar procedência ou não, quer dizer. Aí, de repente, lá na hora da liquidação, de repente o juiz ele vai mandar as partes oferecerem liquidação para verificar através dos controles de ponto e dos contra-cheques a existência ou não desse pagamento. Mas o fato é que a súmula 444 do TST é importante. Você precisa conhecer também o artigo 59A, quando nós falamos de jornada 12 por 36, escala 12 por 36 e todas as outras informações da CLT. Nesse caso que eu dei, por exemplo, aqui do vigilante que chegava às 19, começava a trabalhar às 19 e largava às 7, ele com certeza vai ter adicional noturno, porque adicional noturno é aquele entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Então ele está recebendo aqui, ele terá que receber adicional noturno, fora o intervalo para almoço, como todo o regramento de todos os empregados previsto na CLT. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Podem colocar comentários aqui, que eu respondo sempre que possível, o mais rápido possível. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.